E nessa aula de hoje nós vamos bater um papo sobre escalas termométricas e eu vou dar dicas muito importantes para trabalhar as conversões, ok? A gente vai entender um pouquinho quais são as principais escalas e vamos entender uma técnica super simples para você converter qualquer tipo de escala para qualquer tipo de escala. Essa dica é fundamental. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha desse canal. Física para quem não gosta de física, mas como eu sempre digo para quem gosta também. Então, pra gente seguir, dá aquele likezinho pra gente, compartilha esse canal. A promessa de 1000 inscritos, tatuagem no braço, tá valendo ainda, tá de pé. Já cheguei a 700 inscritos na data da gravação dessa aula. Estou muito feliz pelo apoio da galera. Tamo junto, pessoas. Eu quero fazer uma aula bem bacana. Vambora, que vai ser uma aula de muito proveito. Fica até o final comigo e vamos fazer diferença aqui, tá bom? Bora, galera! E aí, pessoal, nessa aulinha de hoje nós vamos bater um papo bem sério sobre escalas termométricas. Está aparecendo aí em cima pra gente. Nessa aulinha eu vou dar algumas dicas importantes sobre as escalas, as principais escalas e as técnicas de conversão. Essa aula é muito importante, porque as escalas geométricas geralmente trazem equaçõezinhas meio delicadinhas, mas é um conteúdo bem simples. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho técnicas rápidas e fáceis para você trabalhar com qualquer escala sem decoreba de equação, tá bom? Apenas entendendo a lógica do problema, tá? Então fica até o final, dá aquele like pra gente, vambora, que eu quero explicar algumas coisas importantes para vocês, tá bom? Aqui em cima vamos só lembrar, gente, termômetro é um instrumento destinado a medir o grau de agitação molecular de um corpo. A gente definiu isso numa aula anterior. Vou deixar o cardzinho para vocês no final. A primeira aula de termologia eu defino temperatura, calor. Lá no final eu deixo essa aulinha, então chega lá, clica, volta e veja os conceitos. Isso vai te ajudar e vai abrir sua cabeça com certeza, tá? Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre o instrumento, tá? De medir a temperatura, chamado termômetro. Então vamos entender o que de fato é o termômetro e aonde eu preciso chegar nessa aula. Primeiramente, há diversos tipos de termômetros, né? Também citei isso na outra aula. E diversas escalas termométricas conhecidas por aí. Nós trabalhamos geralmente com 3 escalas convencionais e vamos discutir isso ao passar dessa aula, ok? Então, primeira escala que a gente trabalha, escala convencional, quase o mundo inteiro utiliza essa linguagem, é aqui a escala Celsius, famosa escala Celsius, né? Também temos a escala Fahrenheit, escala utilizada muito em países que utilizam língua inglesa, tudo bem? Atende aí um padrão dos países que falam inglês, perfeito? E também temos a escala Kelvin. A escala Kelvin já é uma escala mais com aspecto científico, tá? Nenhum país oficialmente utiliza a escala Kelvin no dia a dia, porque é uma escala tecnicamente mais voltada para o meio científico. Ela tem um valor lá de 0 Kelvin, que é um zero absoluto, que tem mais a ver com a característica molecular, com a organização da matéria, tá bom? Então Kelvin é uma escala importante, até por fazer parte do sistema internacional, ela está aqui junto com a gente. E nós temos também várias outras escalas que nós não mencionaremos aqui, mas a gente vai criar uma escala aleatória ao longo dessa aula para vocês verem que funciona a técnica aqui para qualquer conversão, tá bom? Bora comigo até a seguinte. Aqui, pessoas, eu quero falar uma coisinha para vocês. Vamos indicar aqui as principais escalas termométricas, tá? E quais são as principais escalas termométricas, ok? Então, vou citar as 3 escalas aqui. Só que antes de colocá-las, você precisa ter em mente que essas escalas foram criadas, embora elas cada um tenha um contexto histórico diferente, não venham a casa aqui, senão ela fica muito longa, mas vale a pena dar uma consultadinha à escala de Anders Celsius, né, de Daniel Gabriel Fahrenheit, né, Lord Kelvin, né, que é o famoso William Thomson, mas chamado de Lord Kelvin. Cada escala tem um contexto, tá? A ideia nossa aqui é ser mais objetivo, e ser mais objetivo já é atacar no ponto direto, tá bom? Toda escala é referenciada hoje como ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Água em condições ideais. O que são condições ideais? Aquela água pura, aquela água destilada, né, sem nenhum aditivo, nada que altere suas características moleculares, né? E experimento realizado a nível do mar, pressão atmosférica a nível do mar. Dadas as condições para água pura, né, 0 graus é o ponto de fusão para essa água a nível do mar e 100 graus Celsius, tá?
é ponto de ebulição na nossa escala, tá? Para essa mesma água. Vamos apresentar aqui ao lado para vocês. As principais escalas, elas estão aparecendo aí, ó. Primeira escalinha, segunda escalinha e terceira escalinha. Vai aparecer os respectivos ponto de fusão e ponto de ebulição, que são as indicações importantes da escala. Ali embaixo está aparecendo para vocês Celsius, Fahrenheit e Kelvin nesta ordem, né? E ali estão indicados os pontos de fusão e ebulição para cada uma dessas escalas. Então observe ali a escala Celsius, a primeira, à sua esquerda. Essa escala está indicando 0 e 100 para ponto de fusão e ponto de ebulição. Na mesma linha, na escala Fahrenheit, o ponto 0 da escala Celsius equivale a 32 Fahrenheit, ok? Também é o ponto de gelo, é o ponto de derretimento ou congelamento da água, tá bom? Lá em cima, 212, que é o ponto de fusão, que é a mesma coisa, é uma equivalência aí com 100 graus Celsius, tá bom? É uma escala com valores diferentes, mas é uma escala utilizada aí muito nos países de língua inglesa, até por ser uma escala que tem mais precisão, ela tem mais divisões ao longo do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Vou mostrar isso numa próxima tela, tá? E a última escalinha, a escalinha de Lord Kelvin, ela vai lá do 273, esse número não é um número à toa, tá? É porque lá na escala 0 Kelvin, ela também adota o padrão centígrado, tá? Comentaremos também daqui a pouquinho. 0 Kelvin é um ponto onde as moléculas parariam. Ou seja, eu falei para vocês na aula anterior que a temperatura se dá devido à agitação, à energia, né, a cinética que dá ali o grau de liberdade, para cada grau de liberdade dessas moléculas. Então, se eu conseguir drenar toda a energia, uma hora as moléculas parariam. Então isso aí é chamado de zero absoluto ou 0 Kelvin, tá? Fazendo os ajustes para água nas condições nossas aqui, ponto de fusão e ebulição, esses valores se adaptam aí a 273 para o ponto de fusão e 373 lá em cima para o ponto de ebulição, ok? Então vamos mudar de tela comigo e vamos dar uma complementada e entender profundamente essa escala, tá? Então, aqui ao lado, pessoal, já deixei a estrutura montadinha e vamos começar a preencher os dados que a gente tinha na tela anterior, tá? Então nós temos a escala Celsius, né, indicada à esquerda, nós temos a escala Fahrenheit indicada ao meio e a escala Kelvin indicada à sua direita, perfeito? Observe os pontos, também são os mesmos da tela anterior, né, 0 e 100 para a escala Celsius, né, 212 e 32 para a escala Fahrenheit e 373 e 273 para a escala Kelvin. O que eu quero que você observe? O espaçamento entre o ponto de fusão, a linha de cima, e o ponto de ebulição, a linha embaixo, tá? Então, olha a escala do meio, ela tem 180 divisões entre 32 e 212. Só ela, das três, atende esse valor de 180 unidades, ok? A escala Celsius e a escala Kelvin apresentam 100 divisões. Se você olhar ali embaixo, de 0 até 100 são 100 unidades. De 273 até 373 também são 100 unidades, ok? Então, a escala Celsius e a escala Kelvin são escalas centígradas, tá? Elas são graduadas em 100 dos pontos de fusão até o ponto de ebulição. A escala Fahrenheit tem 180 divisões, quase o dobro, tá? Não é o dobro, quase o dobro. E isso bagunça um pouquinho na hora de fazer as conversões, por isso temos que entender algumas técnicas. Mas aqui em cima de mim vai aparecer as Celsius mais 273 igual Kelvin, que é a equação que converte Celsius em Kelvin, tá bom? A gente vai comentar isso numa outra mais pra frente um pouquinho, o porquê dessa equação, mas se você já quiser ter a equação, está aí, tá? E aqui embaixo vai aparecer a equação que transforma Celsius em Fahrenheit, uma conversão direta. Sorry, mas eu já aprendi de outro jeito, aprendi lá Celsius sobre 5, F menos 32 sobre 9, é a mesma coisa que tá aqui embaixo, só que aqui vamos fazer pelo raciocínio lógico, então eu vou mostrar de um jeito diferente para vocês, tá bom? Então vamos passar a telinha e vamos lá, que a gente vai aprender uma técnica super simples para fazer a conversão. Bom, chegando aqui nessa tela, meus caros, vamos colocar no termômetro Celsius e Fahrenheit, está aparecendo os valores ali automaticamente, tá vendo? Ó, lá na escala Celsius, 0 e 1, tá? Peguei uma graduação da escala Celsius, e aqui na escala Fahrenheit, ao meu ladinho aqui, 32, 33, 34. Lembrando que 0 e 32 são os pontos de fusão das duas escalas, por isso eu comecei lá por 0 e aqui por 32, tá bom? Só por isso, ok? Repare que as divisões da escala Celsius estão mais espaçadas do que as divisões da escala Fahrenheit, perfeito? Isso não é à toa, porque se uma tem 100 divisões neste intervalo e a outra tem 180 divisões, ou seja, quase o dobro, ela tem casinhas mais apertadinhas, entendeu? Então elas têm mais casinhas, tá? Então, o desenho aqui ao lado mostra mais ou menos como é que funciona a graduação das duas escalas, tá? Acompanha comigo rapidamente o que eu vou fazer ali, ó.
Eu coloquei duas manchas subindo ali, como se fosse o mercúrio crescendo, aumentando. Ou seja, peguei dois termômetros, um em Celsius, um em Fahrenheit, e coloquei no mesmo material, no mesmo produto, tá? A temperatura subiu proporcional, ou seja, o mercúrio dilatou igualzinho para as duas, tá? Por quê? Porque eu coloquei no mesmo material e o mercúrio, o componente do termômetro é o mesmo, tá? Só que as gradações mudam, ou seja, as leituras que mudam, porque o termômetro se comporta de um mesmo jeito, não importa se ele é Kelvin, se ele é Fahrenheit ou Celsius ou qualquer outro. Ele vai se comportar do mesmo modo, tá? O que eu quero que você observe embaixo, olha só, uma unidade lá na sua esquerda, uma unidade da escala Celsius equivale a 1,8 unidades da escala Fahrenheit. Tudo bem? Por quê? Por que 1,8 Fahrenheit, professor? Porque a escala Fahrenheit tem divisões menorzinhas, elas são pequenininhas, Celsius é maior. Então, se o mercúrio subir a mesma coisa, uma unidade aqui dessa aqui, ó, aqui ele sobe uma unidade e mais um pouquinho. Por isso, a relação que eu indiquei ali embaixo para 1 e 1,8. Professor, então se aumentar 2 graus na escala Celsius, 2 unidades, aqui na Fahrenheit vai ser 2 vezes 1,8, perfeito, vai dar 3,6. Então a escala cresce proporcional a 1, né, para Celsius e 1,8 para Fahrenheit, ok? Isso é essencial para a gente raciocinar a equação. Isso aí já te dá a equação de cara, assim, tá bom? Mas fica atento com essa informação, porque essa informação é muito importante para a gente montar essa equaçãozinha. Olha a equaçãozinha aqui em cima, pessoas. Celsius vezes 1,8 mais 32 transforma-se em Fahrenheit. Professor, Celsius vezes 1,8? É, porque você vai sair de uma escala que está graduada em uma unidade e vai mudar para uma outra razão, uma escala que está graduada em 1,8. Então você pega, multiplica pela razão, pela variação entre uma e outra, né? Então você sai de 1, vai para 1,8. Só que quando você entrar nessa escala, perceba que o ponto de fusão ele já começa no 32. Então eu vou fazer de 32 para cima. Se eu fazer de 32 para cima, eu já tenho que acrescentar 32 de cara na minha leitura. Então, qualquer valor em Celsius que você colocar aqui no C, multiplicar por 1,8 e somar com 32, você vai automaticamente transformar isso em Fahrenheit. Só aí o processo contrário. Joga o valor aqui em Fahrenheit, faz a operação contrária e você vai localizar o valor em Celsius, tá? O que eu quero chamar a atenção? Os dois pontos, 1,8 e esse é 32. 1,8 é a razão da escala, se comparada com Celsius é 1 para 1,8, né? Então você multiplica pela razão para você entrar nela, tá? Isso é importante. E aí você acrescenta 32, porque você tem que a leitura é a partir de 32. Então ela já começa no 32, então não posso chegar ali simplesmente só multiplicar e chega, pronto, tá resolvido, tá bom? Vamos para a tela que isso vai começar a clarear na cabeça de vocês com outros exemplos, tá? Então vão comigo. Aqui, meus caros, já deixei ali 2 termômetros Celsius e um termômetro X. Vamos comparar o Celsius com uma escala arbitrária, a qualquer, aleatória, no qual eu não sei que escala é essa. Apenas chamei de X, tá? Note que está aparecendo todas as informações para vocês aí já automaticamente ao lado, tá vendo? A escala Celsius vai lá de 0 até 100, isso aí tranquilo, acho que já tá claro, né? A escala X eu defini valores de 20 graus X e 80 graus X para os pontos de fusão e de ebulição, perfeito? Ou seja, a minha água congela ou o gelo derrete em 20 graus X. A minha água evapora ou vapor, né, condensa a 80 graus X, tá bom? Então está pau a pau ali, ó, os 100 graus Celsius com 80x e o 0 graus Celsius com 20 graus X, tudo bem? Repare uma coisa, lá na escala Celsius nós temos 100 divisões, já vimos isso na tela anterior, né? A minha escala X, ela só tem 60 divisões, ou seja, ela tem espaçamentos maiores, né? Porque ela só tem 100 casinhas, entre o ponto 20 até o ponto 80. O que está escrito em branco ali embaixo é importante, porque, ou seja, uma unidade de variação da escala Celsius representa apenas 0,6 unidades da minha escala X. Por que, professor? Porque se ele tem 100, aqui tem 60, uma casinha aqui representa 0,6 casinhas aqui. Aqui as casas são maiores, né, são mais espaçadas. Para subir um aqui, tem que subir mais, porque o espaçamento é maior, aqui na escala X. Então esse 0,6 é a razão 60 dividido por 100, tá bom? E aí o que acontece? Vou montar aqui em cima um protótipo dessa equação. Olha a versão empírica dela, que linda. Vai ser, nesse caso, como é que eu converteria a escala Celsius para a escala X? Celsius vezes a variação, que seria esse 0,6 nesse exemplo, tá? Lá na anterior era 1,8, que era Fahrenheit, certo? Mas você faz Celsius vezes a variação
soma com o ponto de fusão, porque você vai entrar na escala ali no ponto 20, eu vou medir do 20 para cima, tá bom? Ah, eu posso pegar a temperatura embaixo? Pode, mas o 20 é a nossa referência, tá bom? Ele é a base da escala, então a gente tem que entrar com esse 20, ok? E se eu fizer isso, eu vou chegar na temperatura X, que seria a temperatura que eu quisesse. Então, professor, eu quero converter, por exemplo, 20 graus Celsius em escala X. Perfeito, vem aqui no C, coloca o 20, coloca a variação, coloca o ponto de fusão, você vai ter a escala X. A equação vai aparecer aqui agora para vocês bonitinha. Tá aqui, ó, Celsius vezes 0,6 acrescentado de 20 se transforma em X. Se você tiver o X, coloca no lugar do X e você calcula a escala Celsius. Professor, posso inventar qualquer escala? Isso vai dar certo para qualquer escala? Vai dar certo para qualquer escala, tá bom? Nessa aula de hoje eu estou focado na escala Celsius. A escala Celsius pra gente é a mais importante, a mais usual. E os problemas geralmente de física, de uma forma geral, tá? Sempre estão relacionando a escala Celsius com qualquer outra escala, tá bom? Não quer dizer que isso é uma regra que vai acontecer em 100% dos casos. Mas a maioria dos exercícios de vestibular, de uma forma geral, sempre vai ter uma transformação e essa transformação sempre está associada a Celsius em alguma coisa, tá? Talvez eu tenha que vir de uma escala para Celsius ou de Celsius para outra escala, enfim, vai estar dentro da escala Celsius. Então essa regrinha para Celsius vale muito bem, perfeito? Então na próxima tela vamos fazer isso para Kelvin. Então, estamos aqui com nossa escala Kelvin, né? Os valores já estão aparecendo de novo, né? 0, 100, aqui embaixo 273 graus Kelvin, lá em cima 373 graus Kelvin, perfeito? O espaçamento aí, olha só que bacana, as duas escalas são centígradas, elas são graduadas em 100, entre ponto de fusão e ebulição. Então a razão é 1 para 1, né? Ou seja, ali no Celsius é 1, aqui é 1, lá é 100, aqui é 100, perfeito, isso é fácil, ótimo. Então a razão aqui de entrada é simples, então se eu seguir aquela regra da tela anterior, vai ficar isso aqui em cima, ó. Celsius vezes variação, somado com o ponto de fusão, tem que virar uma escala X qualquer, perfeito? Esse X que eu coloquei, gente, é um X genérico, ali pode ser Kelvin, Fahrenheit, escala Y, qualquer coisa, tá? Então essa é uma fórmula, um modelo empírico, vamos dizer assim, tá? Para esse caso, o que vai acontecer, professor? Vai ficar aí, ó, Celsius vezes 1. Professor, não preciso colocar esse 1? Não, eu só estou colocando, pra você saber que a relação é 1 para 1, por isso eu coloquei esse 1 aqui em cima, tá? Deu a cabeça, tá bom? Então esse 1 aqui é só para dizer que eu estou entrando com a razão, né, com a proporção entre as duas escalas, perfeito? Olha só, somei com 273, por quê? Porque eu estou entrando numa escala que é 273, simples, direta, absolutamente simples e direto, perfeito? É simples, pessoas, acredite, conversão de escala é só isso, tá bom? E aí, essa equaçãozinha, eu jogo Celsius e acho Kelvin, jogo Kelvin e acho Celsius, ponto final. Professor, posso criar uma escala para converter Kelvin e Fahrenheit? Não precisa, você não precisa guardar mais uma equação, mais uma transição. O Celsius é um ponto-chave, porque quando você vai de Kelvin para Fahrenheit, você acaba sem querer transformando tudo em Celsius e depois em Fahrenheit. Ou eu quero fazer Fahrenheit virar Kelvin, você sem querer faz que Fahrenheit virar Celsius, depois joga lá em Kelvin. Então, Celsius é a nossa referência máxima, por isso eu estou trabalhando nessa aula só a escala Celsius para qualquer outra escala, beleza? Fica ligado nessa dica que vai ajudar bastante em vários exercícios quando envolver termometria, perfeito? Vamos tentando que vocês vão conseguir e vai dar tudo certo, perfeito? Então eu queria aqui agradecer, pessoas, muito obrigado, aquele beijaço no coração. A Low Store é a loja que patrocina o meu canal, essa loja que está me dando um apoio muito bacana, está incentivando meu canal está crescendo rapidinho e estou muito feliz. Agradeço você por ter ficado até aqui e curta o nosso canal, pessoas, curta esse vídeo, ajuda a compartilhar, o seu like ajuda muito o meu canal, o seu dislike também, mas dá aquele like, o canal é novinho, né? A promessa da tatuagem está valendo ainda, não voltei atrás, tá bom? Não vou voltar, tá bom? Se eu chegar em 1.000 inscritos até final de junho, esse braço começa a ser fechado.